Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 8 de janeiro. Hoje celebra-se o dia da fotografia e do fotógrafo, uma profissão que está quase que em extinção depois que o mercado da internet através do celular ganhou espaço. O que é de profissional em matéria de fotografia ou fotógrafos está praticamente em extinção. 1 Samuel, capítulo 7, verso 5 ao versículo 12. Devo dizer que nesse último sermão do ano que está indo embora, nós vamos chamar a atenção dos irmãos para duas palavras. Uma é Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a outra palavra parece ser um contraste. Icabode, foi-se a glória de Israel. Amém? Vamos ler? 1 Samuel 7, 5 em diante. Disse mais Samuel: congregai-vos todos, a todos Israel, em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E chegaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto e os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir comigo essa expressão, Ebenezer. Todos, por favor, todos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Outra vez, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu chamo a atenção de vocês para duas palavras que traduzem este sermão último do ano. Como eu já disse há pouco, a primeira palavra é Ebenezer, essa que eu acabei de ler para vocês. E a segunda, nós vamos voltar um pouquinho, alguns capítulos anteriores, há uma palavra que chama muito a atenção de todos nós, Icabode, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós percebemos que em todo o curso da história do povo hebreu, há sempre altos e baixos. Tempos em que eles estavam debaixo do temor do Senhor, temendo a Deus e aos seus ensinamentos e a sua palavra, e por isso Deus os abençoava, e eles estavam sendo recompensados pelas promessas que Deus lhes fizera. E quando o povo desobedecia, ou o povo estava em rebeldia, ou pecavam,
aí eles estavam em baixa estação, podemos assim dizer, porque vinha juízo sobre o povo de Israel. Então, quando eles obedeciam, sobrevinha-lhes a paz, prosperidade e bênçãos e mais bênçãos sobre toda a nação, sobre todos os judeus. Porém, quando eles pecavam, vinha juízo de Deus. Isso aconteceu nos dias do sacerdote Eli. Este homem fora levantado por Deus para ministrar o ofício sacerdotal. Mas ele foi um homem que teve um descuido muito grande de não saber disciplinar, criar e educar os seus filhos naquilo que eles deveriam ser disciplinados. Os seus filhos, chamados Ofni e Finéias, eles muitas vezes, quando os sacerdotes estavam assando a carne que era oferecida ao Senhor e a gordura que subia uma fumaça para a glória de Deus, eles metiam o garfo na carne e comiam, que não lhes era devido. E isso era um pecado grave que eles estavam cometendo, desonrando, desrespeitando aquela cerimônia, aquele ritual de oferecer sacrifícios ao Senhor. E o povo, isso chamou a atenção do povo. Inclusive está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 e 26, e capítulo 2, versos 12 a 17. No capítulo 22 a 26, os filhos do sacerdote ali se prostituíam. Isso à vista de todos os olhos dos judeus. E haviam os anciãos que iam ao próprio sacerdote ali e diziam: olha, seus filhos estão se prostituindo com as mulheres, ou também os seus filhos estão comendo a carne que era devido a oferecer em sacrifício ao Senhor. E o sacerdote ali, infelizmente, perdeu a autoridade e a oportunidade que teve de disciplinar os seus filhos. E aí veio o juízo de Deus sobre toda a nação por causa deste pecado cometido por seus filhos diante de todo o povo de Israel. Ele não disciplinou os seus filhos, não os corrigiu. Então veio o juízo de Deus sobre a nação. E esse juízo, meus irmãos, foi sem misericórdia. A Bíblia nos diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, ele vai ceifar. Então Deus permitiu que os filisteus, que eram arqui-inimigos de Israel, tivesse uma batalha e rendesse toda a nação de Israel. A arca, que era o símbolo da presença de Deus, foi tomada pelos filisteus. E estes prevaleceram contra todo o exército de Israel. Inclusive, nessa época, o sacerdote Eli já estava cansado, avançado em idade, homem já idoso, com 98 anos de idade. O exército tinha ido para a guerra. Os filhos dele também, Ofni e Finéias, estavam lá em campo de batalha. E diz a palavra de Deus, nesses capítulos anteriores que eu li para vocês, que a arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus, foi tomada pelos filisteus. E foi também profanada, porque foi colocada no templo dos deuses dos filisteus. Tudo que aconteceu era juízo de Deus por causa do ato de desobediência de um sacerdote que não teve o cuidado de disciplinar os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Vejam como isso é grave, como isso realmente traz um peso de juízo de Deus, porque ele não levou as coisas como deveria levar tanto a sério. Então Deus permitiu que os filisteus prevalecessem contra Israel. A arca, símbolo da presença de Deus, foi tomada, e os dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Este homem, chamado sacerdote Eli, estava em casa, sentado numa cadeira, com 98 anos de idade, não enxergava mais bem, não estava enxergando bem, quando chega um emissário e dá notícia que Israel estava no campo de batalha, tinha sido vencido pelos filisteus. E a primeira pergunta que ele fez foi: e a arca? Quando ele disse, o emissário disse: a arca foi tomada pelos filisteus. Naquele momento, ele sofreu uma queda para trás, caiu de costas
e quebrou sua cabeça, seu crânio foi, com o impacto do chão, ele morreu. A sua nora, que era casado com Finéias, quando ouviu esta notícia que a arca foi tomada, o sogro tinha morrido e também o seu esposo tinha morrido, veja quanta tragédia aconteceu. Ela estava grávida em dia de dar à luz, e diz o texto sagrado que ela então, antes dela morrer, ela entrou em trabalho de parto e ela morreu, mas ela deixou o nome para aquela criança, Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Eu quero aproveitar este acontecido para mostrar para vocês que muitas vezes o ano para algumas pessoas, como foi para aquela família, poderíamos denominar que foi Icabode. Por que, pastor, o senhor faz essa alusão? Por que faz esta metáfora, aplicando toda essa tragédia ao que aconteceu ou que tem acontecido nesse ano que estamos terminando? Quantos de vocês passaram por momentos difíceis, passaram por dificuldades, crises e mais crises em vários momentos da sua vida, e foi como se este ano foi um ano, parafraseando aqui, usando essa metáfora, foi o Icabode. Perderam entes queridos, perderam filhos, perdeu marido, perdeu esposa. Aqueles que estão nos assistindo talvez estejam com seus corações enlutados. O ano está terminando e para você houve uma perda de alguém na sua família, foi um Icabode. Outros perderam o emprego, outros perderam a saúde, outros tiveram o desastre de ver a sua família ser destruída. Eu conheço muitas histórias, você também, inclusive de muitos cristãos, que este ano passado foi um caos. O lar foi destruído, a família foi dividida, divórcio, separação do casal. Isso foi um Icabode para a família, como foi para a família do sacerdote Eli. Eu posso usar até um exemplo aqui da minha enteada. Para ela houve um Icabode. Ela estava grávida, mas uma gravidez de risco. A criança chegou a nascer, mas viveu apenas 23 dias. Foi um Icabode para ela e para nossa família. Há sempre um momento em que você, durante todos os dias do ano, passou por algum vexame, por alguma situação, por alguma dificuldade, por alguma perda, e para você, esse ano de 2025 foi um Icabode. Mas o povo se arrependeu. O povo reconheceu que eles tinham desobedecido, que eles tinham pecado contra o Senhor, e por isso então se arrependeram, se humilharam. Nesse capítulo que eu li para vocês, nos versículos 2 ao versículo 4, o povo teve uma atitude de arrependimento, de contrição, de quebrantamento, de confissão de pecados, e pediu ao sacerdote ali que intercedesse por eles. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Como lá em Israel tem o muro das lamentações, e há 2000 anos eles estão sempre lamentando que o templo foi destruído, esperançosos que um dia o Messias venha e restaure o templo. Parece que isso até tem uma alegoria comparativa, podemos assim dizer, a situação em que eles passaram 20 anos. Israel já há 2000 anos está lamentando. Se chega lá no muro das lamentações, eles estão orando, clamando, chorando, fazendo todo aquele clamor para que Deus mande o Messias. Eles estão esperando o Messias e o templo seja reconstruído. Então foi mais ou menos como se fosse isso que aconteceu. Eles passaram 20 anos sem a arca, que era símbolo da presença de Deus na vida deles, no meio do povo. E então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor.
e servi ao Senhor. Ele só, servia a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram somente ao Senhor. E foi por isso que agora, em vez de o Senhor permanecer com juízo sobre o povo, veio bênção sobre o povo. E a bênção foi essa: o povo estava quebrantado, contrito, arrependido, reconheceram quanto havia o pecado, e foram, portanto, contra os filisteus, e foi o Senhor que os destruiu através de um trovão. Não foi pela mão, não foi pelo braço, não foi pela força do exército de Israel, mas foi o Senhor que promoveu um trovão, um barulho tremendo, que eles se afugentaram, foram embora, e então Israel prevaleceu, porque foi o Senhor que lhes deu esta vitória, porque o Senhor viu que houve arrependimento, que houve contrição, que houve confissão de pecado. O povo realmente estava quebrantado na presença de Deus. E aí foi quando Samuel, ele erigiu um monumento e colocou uma pedra, e esta pedra tinha escrito nela Ebenezer, que quer dizer assim, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Para alguns foi Cabode, que terminou o ano, mas para nós que estamos na iminência de receber um ano novo, pode ser Ebenezer. Quem crê nisso? Quem crê nisso? E possa afirmar uma coisa: você já pode dizer desde já Ebenezer, porque você está aqui com saúde, vivo, prestando esse culto a Deus de adoração. E vamos ter certamente dificuldades sim em 2026, vamos passar por tribulação, vamos passar por provações, vamos ter perdas também, mas mesmo assim, se você permanecer como está hoje à noite aqui na casa do Senhor, servindo e adorando e prestando culto a Deus, será Ebenezer para a sua vida. Haverá um Ebenezer para a sua família, haverá um Ebenezer para os seus negócios. Israel precisava de aprender esta lição, e por isso eles, depois de terem se arrependido, o Senhor, que é misericordioso, o Senhor que é assaz, benigno, cheio de amor, compassivo, bondoso, fez o povo através do profeta Samuel, pelo mesmo profeta que repreendeu o sacerdote ali, abençoá-los e levantar aquele altar de pedra onde estava escrito Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que este ano de 2026 para você e para a sua família, para a minha família, seja Ebenezer. Nós possamos, ao término de 2026, se estivermos vivos aqui, podemos dizer novamente: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse ano vai ser um ano pior. Eu não estou aqui sendo pessimista. Uma escritora de renome nacional, chamada Cora Coralina, ela deixou uma frase que eu nunca consegui esquecer. A frase diz o seguinte: o pessimista é um otimista bem informado. Escritora, ela deixou essa frase: o pessimista é um otimista bem informado. Por que eu estou dizendo que esse ano vai ser pior, vai ser mais difícil do que o ano passado? Porque a própria palavra de Deus nos diz, não sou eu que estou criando essa frase. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz: sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos. Esses tempos difíceis, dias trabalhosos, começaram desde o início do cristianismo até os dias atuais, e cada vez que os séculos estão passando, cada vez que nós atravessamos de um ano para o outro, as coisas se agravam, as coisas pioram, as coisas ficam mais difíceis. Quem imaginava que de 2019 para 2020 nós tivéssemos de conviver com aquela peste, aquela praga Covid-19? Ninguém esperava.
Não sabemos o que pode acontecer em 2026. Eu posso adiantar que não será um ano fácil, será tão difícil quanto foi em 2025. Porém, lembremos de uma coisa, irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O segredo está em nós estarmos na presença de Deus, arrependidos, contritos, quebrantados, dizendo: Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, me protege, Senhor, que os teus anjos estejam acampados ao meu redor. Senhor, não permita que nós venhamos negar o teu nome, fraquejar na fé. Embora saibamos que esse ano será mais difícil do que 2025, lembremos-nos que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Amém, meus irmãos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em meio a toda aquela dificuldade pela qual toda a nação de Israel estava passando, o Senhor considerou o momento em que Israel se arrependeu e confessou o seu pecado, e abandonaram os ídolos que eles tinham, os deuses, os Baaleins e os Astarotes. Eu sei que você, como cristão, não vai adorar ídolos, mas você pode ter um ídolo no seu coração. Esse ídolo no seu coração pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser alguma coisa que você exerça, que até se sinta orgulhoso de ter esta virtude, ou seja qual for a coisa que você coloca no lugar de Deus. Larga esse ídolo. O povo precisou, para que Deus pudesse fazer com que eles desfrutassem dessa bênção, o Ebenezer, que quer dizer até que nos ajudou o Senhor, eles tiveram que se desvencilhar, tiveram que lançar fora os ídolos, os Baalins e os Astarotes. Eu não sei qual é o ídolo que está ocupando um lugar no seu coração, mas eu quero concluir esta palavra voltando um pouquinho à história, lá no livro de Josué, quando Josué, sucessor de Moisés, acompanhou de perto toda a luta, todo o trabalho, toda a dificuldade, todas as adversidades que o povo se levantara contra o próprio Moisés. Ele viu de perto, ele acompanhou de perto todo o sofrimento de Moisés, povo blasfemando, murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. Você trouxe a gente para morrer nesse deserto, mas você vai ver que quando Deus fez aquele povo realmente ser liderado por Josué, sucessor de Moisés, ele precisava de ter provas, prova de que Deus, assim como Deus fora com Moisés, seria também com Josué. E o que foi que aconteceu, pastor? Eu quero aplicar aqui uma outra metáfora para concluir esse sermão. Lá no livro de Josué, capítulo 4, versículos de 1 a 14, eu faço questão de ler essa escritura porque é uma aplicação que nós faremos através desta ilustração. Capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 14. E vocês vão entender porque eu vou citar isso aqui. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo: daqui ao meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Bom, pensando aí, vamos aqui usar uma outra metáfora, pensando nesta noite, mudando da noite do velho para o novo ano. Clamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca, a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus, por causa da desobediência lá do povo, nos dias de Samuel. A arca foi tomada
para que os filisteus fizessem toda a profanação com a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus. Aqui a arca estava em evidência. Aqui a arca foi chamada foi conduzida pelos sacerdotes, orientadas por Josué, que o povo seguisse a arca, fosse até o meio do Rio Jordão, um momento em que o Rio Jordão transbordava, porque o Rio Jordão é estreito, não é largo não, mas quando ele transborda, não tem quem consiga atravessar nada, porque ele tem uma correnteza muito forte. E foi assim que o Senhor disse através de Josué. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das 12 tribos de Israel, para que isto por sinal sirva entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas 12 pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Gravem isso aqui, que é muito importante. 12 pedras, cada um representando as 12 tribos de Israel, chegaram no meio do Rio Jordão, enquanto a arca estava passando, eles escolheram aquelas pedras, 12 pedras levaram sobre os seus ombros, como memorial. Lá o memorial de Samuel era Ebenezer, era uma pedra que dizia: até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui era um outro memorial, estas 12 pedras, tiradas do fundo do Rio Jordão, foi para que o povo, quando passasse toda aquela trajetória, e lá no futuro alguém perguntasse: que significam essas 12 pedras que foram erigidas como monumento? É para que vocês não esqueçam, essas pedras foram tiradas do Rio Jordão quando nós atravessávamos. O povo precisava de um sinal, assim como Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, o mar se abriu. O povo precisava de crer, depositar confiança naquele líder que estava substituindo Moisés. É isso que nos diz no verso 14: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Eu achei isso aqui interessante. O Senhor disse assim: olha, eu vou mostrar a esse povo que assim como eu fui com Moisés, eu estou sendo contigo. Por isso a similaridade do Mar Vermelho ter sido aberto ao meio, o povo ter passado a pé enxuto, agora aconteceu no Rio Jordão, e o povo creu realmente que Josué era o sucessor de Moisés, e passaram a obedecê-lo na íntegra. Agora, pastor, o que é que o senhor tem a dizer dessas 12 pedras? Lembra-se que eu falei que para algumas pessoas o ano foi Icabode, e esse ano esperamos que seja Ebenezer. 12 pedras. Poderíamos aqui também usar uma outra metáfora. Essas 12 pedras podem simbolizar os 12 meses do ano que está terminando. Isto é, que vamos começar terminando e vamos reiniciar mais um ciclo de 12 meses. Cada pedra desta era um testemunho de que Deus guardara, Deus livrara, Deus protegera, como livrou o povo de Faraó e dos exércitos de Israel no encalço, quando Moisés atravessava o Mar Vermelho, e aqui quando Deus estava provando que assim como fora com Moisés, seria com o Senhor. Ou seja, assim como o Senhor usou aquelas 12 tribos, simbolicamente falando, cada uma trazendo uma pedra para representar aquele monumento de vitória, de livramento que Deus dera ao povo, e também de confirmação do ministério de Moisés. Podemos dizer que hoje para nós seria o equivalente a 12 meses que vamos ter durante o ano de 2026. E aí, essas pedras, meus irmãos, elas vão contar a história do que aconteceu comigo e com você. Cada mês que passar, você vai ver acontecimentos que você não vai esquecer. Para alguns pode ser um Icabode, para outros pode ser
a Ebenezer, e acabou de havermos pecado, por havermos desobedecido, por havermos sido infratores dos mandamentos da palavra de Deus, e pode simbolizar tudo isso, enquanto que Ebenezer, depois de arrependimento, confissão, correção, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar o seu povo, como abençoou através de Josué. Então eu queria que você pensasse agora, o quanto nós precisamos de ter cuidado com cada dia que estamos prestes a receber. Eu estava dizendo hoje no programa Opção para a Vida, aliás amanhã no programa de Opção para a Vida, que nós vamos começar a reescrever cada dia o que vai acontecer comigo, com você, em nossa família, em nossa igreja e em nossa pátria e no mundo. Nós vamos reescrever. Estamos recebendo um calendário com páginas em branco, mas cada dia que passar você deve escrever certamente, você deve ter um diário e dizer: hoje Deus me guardou, Deus me protegeu, Ele supriu as minhas necessidades, Ele me deu um grande livramento, Ele me abriu uma porta, o Senhor fez com que eu pudesse realmente prevalecer contra os inimigos ou adversários, como Israel prevaleceu contra os filisteus. E é por isso que, concluindo, eu queria que você saísse hoje daqui dizendo: Senhor, eu vou fazer tudo, Senhor, para que 2026 seja Ebenezer e não aconteça um Icabode na minha vida. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.